Essa é uma mensagem atual, não é uma mensagem antiga. E é sobre isso que nós queremos falar, da responsabilidade de estarmos entendendo que viver, que existir, é uma grande responsabilidade. Amém? Então eu queria orar com você nesse momento. Você pode fechar seus olhos. Você pode só ser grato a Deus, porque estamos em um ambiente onde Deus vai falar conosco e onde verdades vão serem firmadas em nossos corações. Pai, muito obrigado por sua palavra que nós vamos continuar ouvindo. Já louvamos, fomos ministrados por essa peça e nós pedimos, Pai, agora a tua sabedoria e graça para falar as verdades que o Senhor deixou em sua palavra para nos instruir. Nós cremos que seremos divinamente instruídos nesse momento. Obrigado, Espírito Santo, por nos conduzir a um lugar de despertamento, a um lugar de avivamento pessoal, para a sua glória. Pai, eu declaro que todos nós que estamos aqui, teremos o nosso entendimento iluminado, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Você pode concordar comigo? Então eu quero ser breve na minha mensagem e também já dar os parabéns aí à nossa equipe de teatro. Vamos honrá-los mais uma vez com uma salva de palmas aí. Me parece que o autor da peça é o irmão Carlos, né? O criador aí da peça, né? O autor. Temos aí um escritor de peças, cadê ele? Tá ali, amém. Muito bom, irmão Carlos. Quando ele falou, pensei que era Cid Moreira, ele estava falando, Cid Moreira. Lembrou o timbre. Muito bom, irmão Carlos, parabéns, viu? Muito bom. Então, queridos, saudade de estar aqui no domingo com vocês, amém? E eu queria, de maneira breve, trazer uma reflexão para você que é dessa igreja, mas também para você que nos visita hoje à tarde. Nós acreditamos na Bíblia Sagrada e a Bíblia vai nos fazer uma pergunta em muitos momentos sobre quanto tempo ainda temos. Você poderia me falar quanto tempo você ainda tem aqui nessa terra? Talvez você e eu poderíamos dizer assim: eu espero ter mais 50 anos, eu espero ter mais 30 anos. Nós não sabemos quanto tempo de vida nos resta aqui nessa terra, mas nós sabemos de uma coisa, irmãos, que um dia nós iremos morrer. Muitas pessoas morreram sem ter a morte como um planejamento. Elas esperavam fazer muitas coisas, mas foram ceifadas por fatalidades. Se fosse perguntar para você, né, eu conversava com um irmão amigo na quinta-feira, ele me falou de algo, de um amigo muito próximo dele, que em um acidente partiu. Uma coisa nós sabemos, nós não sabemos o dia que vamos partir dessa terra para a eternidade. Uma coisa sabemos, que esse dia vai chegar. E tem uma passagem em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que está escrito assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Nós sabemos que aos homens está ordenado morrer uma única vez. Isso aqui é uma verdade da Bíblia Sagrada. Nós não vamos passar pela morte mais de uma vez, a não ser que alguém seja ressuscitado aqui para um propósito e depois vai vir a morrer novamente. Mas nós entendemos que todos nós, um dia, vamos partir dessa para a eternidade. E é muito bom pensar quanto tempo ainda nós temos aqui. Todos nós estamos morrendo desde o dia que nascemos. Desde o dia que nascemos, começamos a entrar num processo de quê? De morte física. Porque desde que o homem pecou, Adão pecou, a morte entrou no mundo. Eu não sei se você entende isso, mas Deus não criou a morte. A morte foi uma consequência da desobediência de Adão a Deus. E Paulo vai falar em Romanos que pelo pecado de um homem, a morte entrou nesse mundo. E é interessante nós considerarmos, irmãos,
O dia do nosso aniversário, por exemplo. Uma vez eu ouvi isso, nunca mais esqueci. O dia do nosso aniversário é mais um dia de vida ou menos um dia de vida? Porque nós estamos caminhando para uma eternidade. Às vezes estamos pensando mais um ano, ou a verdade é que é menos um? Obrigado pela sua empolgação, viu? Mas é por isso que uma oração, ela precisa ser feita. Há uma oração necessária. E o Salmo 90, versículo 10, tem uma sabedoria aqui revelada para nós, quando ele diz que os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, havendo vigor, saúde física, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Por quê? Olha o que ele diz: porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Ninguém pode, irmãos, comprar mais horas. Você pode ter muito agora dinheiro no banco, mas você não pode comprar mais horas. Os cientistas não podem inventar mais minutos. Nunca haverá essa descoberta. Os cientistas descobriram como agora ter mais minutos. Não tem como eles inventarem isso. E nós não podemos economizar tempo para gastá-los em outro dia. Estou passando por tanta dificuldade que eu vou economizar esse tempo aqui para gastar em dias futuros. Não tem como economizar tempo. O que isso significa? Que a vida está passando. Olhe para alguém perto de você e diga: a sua vida terrena está passando. O versículo 12 desse mesmo salmo vai dizer isso. Salmo 90, verso 12. Olha que oração, porque às vezes estamos orando por tantas coisas, irmãos, mas essa oração é necessária. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. A nossa vida está passando, Paulo vai dizer que nós devemos viver prudentemente, remindo o tempo, porque os dias são maus. E eu vim, irmãos, te dizer e me dizer hoje à tarde: sim, um dia iremos morrer. Nós estamos aqui e temos a expectativa de Jesus voltar e nos arrebatar, que era a mesma expectativa do apóstolo Paulo. Paulo, enquanto escrevia o Novo Testamento, ele tinha uma esperança de que Jesus voltasse e arrebatasse a igreja. Tanto é que quando ele fala sobre arrebatamento, ele falava dele, nós os vivos. Ou seja, ele tinha expectativas de Jesus voltar em sua geração, mas não aconteceu. O apóstolo Paulo morreu fisicamente, e é bom não esquecer isso, que um dia, se Jesus até lá não voltar, nós passaremos pela morte física. Nenhum amém, mas é verdade. Eu entendo, amém? Fica tranquilo, amém? Esse tipo de pregação a gente não vai ter aquela amém, eu concordo, pastor, vou morrer um dia, né? Tá tudo bem. Agora, esse texto aqui, eu geralmente leio ele nos velórios que eu já fui. Sempre quando Deus me guiou, eu li esse texto que marcou a minha vida. E eu queria ler Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2. Porque é muito bom pensar no dia da nossa morte. Eclesiastes 7, verso 2. Olha o que ele diz: melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, onde há festas. Pois naquela onde há luto, se vê o fim de todas as pessoas, e os vivos o tomem em consideração. Olha que passagem forte, porque ele fala que um velório carrega uma mensagem para os vivos, de que um dia, digam comigo, um dia, eles irão morrer.
Quando nós vamos para um velório, nós cristãos, nós não estamos ali somente para velar um corpo morto, porque a pessoa com a qual convivemos não está mais ali. Mas ali está um lembrete para nós os vivos. De quê? De que um dia vai, como diz o pastor Cláudio Duarte, vão chamar a nossa senha. Nós não sabemos quando vai ser isso, mas um dia, irmãos, vai chegar o nosso tempo. E talvez a gente nem estava planejando em morrer. Eu não sei se você acompanhou na época, já faz acho que mais de 10 anos, talvez mais, 15 anos, que o Michael Jackson estava se preparando para fazer uma turnê, acho que mundial. Estava ensaiando, tudo pronto. E me parece alguns dias, ou um dia antes de começar a turnê, aos 50 anos de idade, ele morreu. Ele não estava se preparando para morrer. Os planos dele eram outros. Mas o dia, talvez por escolhas, foi antecipado, acredito eu, porque não creio que Deus quer que a gente morra com 50 anos de idade. Mas nossas escolhas podem antecipar isso. Você está comigo? Agora, olha o que ele fala aqui, que é melhor. Pode deixar esse texto. Está em um velório, porque lá as pessoas são lembradas de que um dia vão morrer. Então, há muitas pessoas que estão vivendo como se nunca fossem morrer. Há muitas pessoas que vivem sem critérios, sem propósito, sem princípios, sem valores. Elas estão vivendo sem freios morais, porque elas estão vivendo como se nunca fossem passar pela morte. E eu queria trazer essa consciência para nós hoje. Eclesiastes, capítulo 3, por favor, agora, versículo 1. Vai falar de um tempo determinado. Olha o que esse mesmo livro fala. Ele fala de os vivos considerarem alguém quando morre, porque um dia vai chegar o nosso momento. Mas também ele diz que tudo tem o seu tempo determinado. Digam comigo, determinado. Você pode ter uma boa alimentação, você pode se exercitar, você pode ser alguém muito correto, você pode ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, mas tem um dia que já está determinado. Se Jesus não voltar, para quê? Então, eu posso alongar os meus dias, mas eu não posso impedir que um dia, e repito, se Jesus não voltar, eu morra fisicamente. Então, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo próximo. Ele vai dizer, há tempo de nascer, já passamos por esse tempo aqui. Quem aqui nasceu? Então diga assim, esse tempo já vivi. Agora, não, agora peraí, né? Olha só, há tempo de nascer, diga, eu nasci. E eu quero te dizer, irmãos, que vai chegar o tempo, que não seja agora, né? Mas vai chegar essa estação, de quê? De morrer fisicamente. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, houve um tempo de nascer, e acredite, você que está aqui, você que está me acompanhando, chegará o tempo de morrer. E o que muitos pensam, né, que a morte física é o fim, morri, acabou. Não, porque a morte física nos levará para uma eternidade aonde prestaremos contas. Por isso que a peça fala de quê? De um substituto. Jesus foi aquele que morreu para perdoar os nossos pecados. Porque um dia a prestação de contas vai chegar. Olha o que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Esse texto aqui, para aqueles que são mais estudados, né, está dentro de uma cronologia escatológica, mas também menciona
que nós estaremos um dia diante de um tribunal. A igreja e até quem não crê em Deus, um dia também será julgado. Amém? Uma vez um pastor disse isso. Alguém disse, eu não creio no diabo. Aí disseram, o diabo não exige fé. Então, não crendo ou crendo, está tudo bem para o diabo. Você está comigo? Agora, olha o que Paulo disse. Porque importa, é necessário que todos nós compareceramos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Após a morte, iremos colher o fruto das escolhas mais importantes que fizemos nessa vida. Após a morte, iremos colher os frutos das escolhas que fizemos nessa vida. Ainda em vida vamos colher o que estamos plantando, mas haverá também uma colheita eterna. Em Gálatas capítulo 6, não precisa colocar esse texto, versículo 7, Paulo disse, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Esse texto aqui de Gálatas, eu geralmente uso ele para os golpistas. Quem é que já recebeu uma ligação de um golpista dizendo assim, estão fazendo uma compra no seu cartão? Isso é golpe, gente. Eu não vou nem perguntar quem caiu, amém? Tá tudo bem. Mas, quando alguém me liga, eu já identifico, é um golpe. Senhor Nilson, sim, estão aqui fazendo uma compra no seu cartão? Da bandeira tal, aí eu nem tenho a bandeira tal, né? Aí eu digo, veja, eu quero algumas informações aqui do senhor para confirmar, tal. Aí eu digo assim, olha, antes de lhe passar uma informação, eu queria lhe dizer, leia Gálatas 6, 7. É o quê? Gálatas 6, 7. Aí, mas eu também leio a Bíblia. Pronto, vá lá, agora leia Gálatas 6, versículo 7. Tchau. Eu nem falo o que está escrito, para gerar mesmo na pessoa lá a curiosidade para ir ler o texto. Então, quando alguém te ligar dando um golpe, pelo menos diga assim, leia Gálatas 6, verso 7. Que diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, a morte é a porta de entrada para a eternidade, a morte física. A Bíblia diz que a vida vai continuar após a morte. Diga isso comigo, a vida continua após a morte. A morte, irmãos, não é o fim da existência. Ela vai entrar em uma nova dimensão. E após a morte física, todos nós vamos nos deparar ou com a morte eterna, que é estar para sempre separado de Deus, ou com a vida eterna, que é estar para sempre com Deus. Eu lembro que eu trabalhei em uma empresa que era uma filial, e nessa filial que eu trabalhei por alguns anos, essa empresa era vizinho de uma família. Nessa família tinha um senhorzinho que na época, me parece, já tinha mais de 80 anos de idade. E eu estava lá lendo a Bíblia no trabalho e quase todas as manhãs ele chegava lá, 80 anos, os cabelinhos assanhados, tudo branquinho, andava já assim, debilitado. E ele dizia assim para mim, lendo a Bíblia, eu dizia, o nome dele era Seu Carlos, chamávamos ele de Seu Carrinho. E eu dizia, Seu Carrinho? Aí ele dizia, meu filho, quem é ruim e morre, fica debaixo de... quem é ruim e morre, fica na beira de um rio, né? O espírito, na beira do rio, passando frio. Ele me evangelizando, né? Mas quem é bom, fica debaixo de uma árvore, na sombra. Aí eu dizia, Seu Carrinho, a Bíblia não diz isso. Aí ele dizia, não, a Bíblia diz que quando a gente morre, ou vai para o céu estar com Deus para sempre, ou vai para um lugar chamado inferno, estar para sempre separado de Deus. Aí ele dizia, eu dizia, Aí ele falava assim, pois se for assim, tem muita gente lascado. Aí eu dizia, verdade. Irmãos, eu estou pregando aqui para que ninguém fique lascado quando morrer, amém, gente?
E era interessante que ele tinha problema de memória, então todo dia que ele chegava lá, ele contava para mim as mesmas histórias. E o que eu fazia? Pregava para ele os mesmos versículos. E um dia eu levei ele a confessar Jesus, espero poder vê-lo na eternidade, amém? Mas de fato é isso que a Bíblia fala. Por isso que, como aqui vimos na peça, existe um caminho, irmãos, para morrer e ter certeza para onde vamos. João 14, verso 1, são palavras do Salvador Jesus Cristo que disse que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E aí vem um dos textos mais famosos da Bíblia. Não por acaso, porque Deus é intencional. Esse versículo aqui é um dos mais famosos da Bíblia, irmãos. Por quê? Porque Deus é intencional. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então há esperança diante da morte, porque Jesus venceu a morte. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Agora isso não vai anular uma coisa, queridos, de que a vida aqui é passageira. Olha o que Tiago vai falar em Tiago capítulo 4, versículo 13. Ele chama a atenção daqueles que creem na Bíblia. Eu acredito que você está aqui porque você crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Olha o que ele diz: escutem, Tiago 4,13. Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucro. Observa que aqui é um homem planejando o futuro. Deus não é contra planejamento, ok? Ele está aqui planejando. Olha, nós vamos para tal cidade, daqui a um ano vamos fazer negócio, prosperar, ter lucro. E o 14 diz: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Irmãos, Deus está ministrando ao nosso coração e Ele vai nos lembrar essa palavra até quando nós, um dia, virmos uma neblina. O que é aquilo? Uma mensagem. De quê? De que a vida terrena é passageira. Você nunca mais vai esquecer isso. Quando você vê uma neblina, é um lembrete de Deus. A vida terrena está passando. A sua vida é uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser. Alguém já tentou um dia me instruir, quando eu falei assim: ó, se Deus quiser, eu vou. Deus quer, pastor. Amém. Mas Tiago disse: essa consciência precisa estar em mim. De quê? De que nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Eu creio, irmãos, que eu vou chegar a 70, 80, 90. Só assim, ó. Só aqui, ó. Ok? Eu creio. Quem crê? E isso também está ligado às nossas escolhas. Agora, ele diz aqui: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está o quê? O que é que Tiago estava aqui nos ensinando, queridos? Que a vida aqui é passageira. Que a vida aqui é como uma neblina. E eu quero te lembrar
um dos versículos também mais famosos da Bíblia, que está em Mateus, capítulo 16, Mateus 16, verso 26. Inclusive, esse aqui foi o versículo que o cantor Matos Nascimento leu em um panfleto, quando era tocador acho que era Paralamas do Sucesso, se eu não me engano. Quem aqui lembra de Matos Nascimento na época do Paralamas do Sucesso? Alguns poucos, misericórdia, estamos envelhecendo, amém, gente? E esse cantor, ele era um músico de uma banda. E aí um dia ele recebeu um panfleto, colocou no paletó, e ele conta que chegou de um show junto com a sua turma lá da banda, e ele disse que quando puxou, isso dentro do avião ainda, quando puxou um panfleto, e o que tinha lá? Mateus 16, verso 26. Tinha esse versículo lá, de Mateus 26, ou melhor, 16, verso 26. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Gente, pare e pensa aqui comigo, queridos. Do que adianta ganharmos esse mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Do que vai adiantar tudo isso? Por isso, eu lembrei do que o Alexandre, o Grande, falou antes de morrer. Não sei se você já conheceu a história desse guerreiro que ficou famoso. Ele falou algumas coisas que marcaram sua época. E eu achei interessante também falar isso, porque não vai adiantar ganhar esse mundo e perder a nossa salvação. Você está comigo? Olha o que esse homem, que conquistou muitas coisas, ele falou. Que o seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época. Quando ele estava próximo de morrer, ele disse: eu quero que o meu caixão seja levado pelos médicos da época. Por quê? Quero que os mais iminentes médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte. Uma outra coisa que ele falou: quero que o chão seja coberto. No dia que eu morrer, ele disse: eu quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. E que suas duas mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos. Para que isso? Quero que minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias partimos. Quantos de nós correndo atrás de tantas coisas, quando uma só coisa é necessária, estarmos aos pés de Cristo, servindo a Ele, buscando a Ele e levando o maior número de vidas possíveis conosco para a eternidade. Não é errado trabalhar, irmãos, não é errado conquistar, mas não é isso que se resume a nossa vida. Algumas pessoas estão distraídas e eu queria aqui começar a finalizar em 5 minutinhos essa mensagem, 5, 10 minutinhos no máximo, para a gente poder orar. E eu queria te mostrar aqui uma passagem de um homem que Jesus exemplificou sobre isso que estamos falando. Lucas 12, verso 13. Então, aqui, tudo que conquistarmos, casa, carro, dinheiro, vai ficar. Mas aqueles que ganham vidas, vão levar isso para a sua conta na eternidade. Aquilo que fazemos para Deus, irmãos, está sendo contabilizado e correndo juros na eternidade. Jesus disse: não ajuntem tesouro na terra, onde os ladrões minam, onde a traça corrói, mas ajuntai tesouros no céu, onde ladrão não rouba e a ferrugem não chega. Pastor, é errado juntar, ter bens, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a nossa prioridade não são as coisas materiais, mas as espirituais. Olha o que Jesus disse. Nesse ponto, um homem estava no meio da multidão, disse a Jesus: Mestre,
diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Gente, perceba, desde a época de Jesus, havia briga nas famílias por causa de... Você quer hoje? Desde a época. Alguém disse, Jesus, diga a meu irmão ali que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e aproveita a vida. Amém? Acho que o pessoal já viu. Amém? Pode tirar. É um Peugeot. Já está tudo certinho. Então, gente, coloca o versículo, por favor, 19. Esse homem que teve uma grande produção vai dizer, verso 19, de Mateus. Leram comigo 12, até que versículo a gente leu aí, gente, na tela? Não leu nenhum? Ok. Vamos ler 12, verso 13. Nesse ponto, não, Lucas, onde nós estávamos agorinha, né? Lucas 12, verso 13. Não lemos nenhum versículo aqui, eu estava lendo sozinho, foi? E vocês não disseram nada, gente. Vamos lá. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e aproveita a vida. Pode segurar aqui esse texto. Irmãos, quem nunca quis essa vida aqui? Descansar, comer, beber e aproveitar a vida. Mas aí Deus vai dizer uma coisa bem interessante no versículo seguinte. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Você está comigo? Observe que Deus, Ele traz aqui a nossa consciência, irmãos, de que a vida não consiste nisso. A gente nasce e os primeiros 20 anos, no mínimo, é um tempo de amadurecimento. Quando a gente começa a aprender a viver aos 30, alguns aos 40, alguns só aos 50, está na hora de começar já a se preparar, a fazer o testamento. Alguns, quando estão no auge, porque a vida leva tempo para amadurecer, sim ou não, gente? Por isso que a nossa vida não se consiste nisso. E nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. A nossa vida ela é feita de fases. E eu encerro aqui. Nós nascemos, crescemos, casamos, nos formamos, conquistamos, mas vai chegar o dia de partir.
E eu quero ler com vocês o meu último texto, de Mateus 19, verso 16. Nós vamos encerrar aqui. Quero chamar Pedro aqui para me ajudar, por favor, Pedro, já pode vir. Mateus 19, 16, é uma passagem muito conhecida de um jovem rico. E diz, e eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou, mestre, que farei de bom para alcançar a vida? Observa que esse jovem aqui, que era bem sucedido, se você for ler, era um jovem rico, era alguém que estava estável, uma vida confortável, saudável, alguém que era jovem, mas já estava com muitas posses, talvez um dia lá somando, olhando a conta, né? Deixa eu ver aqui quanto que eu tenho aqui no Nubank. Eita! Deixa eu ver aqui no Inter. Deixa eu ver aqui meus investimentos, como é que está aqui. Eita, rendendo. Muitas propriedades. Deixa eu ver aqui a conta do Banco do Brasil. Eita, tudo assim, ó. Tudo cheia. Quantos carros eu tenho? Quantos gados? E aí ele pensa, mas um dia, eu estou abastecido, mas eu tenho agora 16, 18 anos, 20 anos, mas um dia eu vou morrer. Eu acredito que foi esse pensamento que levou esse jovem bem-sucedido, estável, com a vida confortável, a buscar uma resposta que desse a ele certeza de vida eterna. Porque olha o que ele vai perguntar: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Olhe, eu estou aqui parafraseando. Eu estava em casa agora contando, vendo minhas contas. Eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida. Mas um pensamento me veio, mestre. Qual? Um dia eu vou morrer. E eu vim descobrir aqui com o Senhor, o que é que eu faço para ter a vida eterna? Eu estou bem sucedido hoje, mas eu sei que eu vou partir daqui. O que é que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Olha a resposta de Jesus, irmãos. Próximo. Respondeu Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, quem aqui quer entrar na vida? Olha o que Jesus disse: se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. A salvação, primeiro, irmãos, é para quem quer, porque nem todos querem. Já tentou ajudar alguém que não quer ser ajudado? Há pessoas que elas não querem. Você vai pregar, você vai explicar. Há pessoas que abrem o coração para Jesus, há pessoas que endurecem o coração para Jesus. O meu papel é continuar convidando, ministrando, mas nós nunca vamos conseguir ajudar alguém que não quer ser ajudado. Então não se culpa, irmão. Jesus disse, vão e preguem. Se alguém resistir vocês, ele disse, bata as havaianas, ó, e vai embora para outro lugar. Você entende isso? Agora, há pessoas querendo empurrar Jesus de goela abaixo nas pessoas. Arruma um inimigo. Um crente vai evangelizar e arruma 5 intrigados. Quantos de nós no trabalho já querendo empurrar Jesus de goela abaixo? Eu lembro que a pessoa que me evangelizou, ele chegava lá, irmãos, de manhã no trabalho, e ele começava a cantar, a dizer assim, ó, posso contar para vocês uma historinha da Bíblia? A gente ouvindo forró, pagode. Aí ele dizia assim, ó, posso contar para vocês uma historinha da Bíblia? Aí você vai, irmão, conta aí. Aí dizia, uma mulher que sangrava por 12 anos, tocou em Jesus e foi curada. Aí dizia, meu Deus. Aí, tá bom, irmão, tá bom. Vamos colocar agora as músicas do mundo. Sabiamente, ele ficava lá ouvindo o pagode, o forró. Aí ele trazia aquelas fitas. Quem é aquele tempo da fita? Aí ele dizia assim, ó,
posso colocar uma fita hoje de manhã, que era louvor de Marcos Antônio? Posso colocar a fita? A gente dizia assim, ó, só um lado, viu, irmão? Só um lado. Porque você lembra que tinha que virar o lado? Aí, só um lado, irmão, só um lado. Aí colocava lá aquelas mensagens cantadas, sem forçar, sem ser chato, sem ser chato. E aí começou o tempo, irmãos, que a gente dizia assim, ele chegava lá às vezes também estressado com as coisas dele, com os seus problemas, chegava calado de manhã, aí nós, com fome, dizia assim, ô irmão, conta a historinha de hoje. Começamos a pedir. Aí dizia um cego, na beira do caminho, começou a gritar, Jesus, tem compaixão de mim. Jesus parou, chamou ele, curou ele. Aí nós, uau. E aquilo foi nos alimentando, irmãos, porque Deus é intencional. E um dia ele perguntou para mim, Júnior, você quer entregar a sua vida para Jesus? Estávamos apenas naquele dia, ele e eu. Eu disse, eu quero. Ele disse, repita comigo essas palavras. Senhor Jesus, eu abro o meu coração, entrego a minha vida ao Senhor, eu te aceito, perdoa os meus pecados. Eu fiz aquela oração, irmãos, e desde aquele dia, escuta isso, eu falo diante de Deus, desde aquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. O que eu ainda, quer dizer, já perdoei, já ele e alguns outros que eu tinha que era crente. Eu tinha uma vontade de ir para a igreja, mas os crentes da minha época, eu creio que hoje não tem ninguém assim mais. Mas na minha época, ninguém me convidava para ir para a igreja. Então, quando eu estava muito arrasado, quase morrendo, eu dizia, hoje eu vou para o culto, sozinho. Eu tinha nascido de novo, só não sabia. Eu precisava de alguém que me ajudasse a congregar, mas ninguém estendeu a mão para mim. Ei, irmãos, esse é um tempo que Deus está despertando a igreja, verbo gravatar, viu? A convidar pessoas para esse lugar de salvação. Ninguém me convidava. E um dia eu disse no meu trabalho, tinha alguns crentes já lá nessa época, eu disse, eu vou para a igreja. Aí um que era bem paradão, ele disse, você vai? Eu disse, vou. Aí ele disse, eu passo na sua casa. Antes tarde do que nunca. Passou na minha casa. Era um domingo. Viemos para uma igreja como essa, lá em Agrestina. E quando o pastor fez o apelo, eu fui o primeiro a levantar a mão. Pastor, por que a gente tem que aceitar Jesus em público? Já percebeu que todos os convites que Jesus fez para pessoas na Bíblia foi em público? Já percebeu que ele não morreu em um quarto? Ele morreu publicamente. Talvez os inimigos de Jesus queriam envergonhar, mas aquilo era uma mensagem. A salvação é para todos. E sabe, eu fui para aquela igreja, irmãos, a minha vida mudou. Por quê? Porque alguém um dia me apresentou o evangelho e eu quis. A salvação é para quem quer e para quem decide guardar os mandamentos. Porque no versículo 18 desse capítulo, Jesus, ele pergunta, quais são esses mandamentos? Jesus disse, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, e ame o seu próximo como ama a si mesmo. O jovem disse, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, quer fazer a coisa como ela deve ser feita, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro nos céus, depois venha, e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades.
Pastor, é errado ter riqueza? Não. Mas no caso desse jovem aqui, Jesus percebeu que a riqueza que ele tinha ele. Jesus percebeu que o coração dele estava no que ele tinha. E provavelmente o desejo dele de ter vida eterna era para levar tudo o que tinha. Olha, eu estou rico, eu quero saber, vou morrer, não quero que ninguém se aposse disso. Como é que eu faço para ter a vida eterna? Jesus disse, vai ter que deixar tudo aqui. Então tem coisas que estão impedindo pessoas de seguir a Deus. Quando eu consertar a minha vida, eu vou seguir Jesus. Quando eu consertar isso na minha vida, eu vou entregar a minha vida para Deus. Quando eu fizer isso, não, irmãos, Jesus disse, venha como você está. Não permita que nenhum prazer, nenhum alvo nessa vida terrena impeça você de entregar a sua vida hoje para Jesus. Por quê? Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Você concorda com essa palavra? Você pode ficar de pé comigo, por favor? Eu queria pedir que em nome de Jesus, a nossa igreja agora pudesse curvar sua cabeça e orar nesse momento. Se você já é salvo, você tem certeza que está salvo, ora por favor. Porque eu sei que talvez existam pessoas aqui que precisam entregar sua vida para Jesus. Jesus ama você, por isso que alguém te convidou nesse dia, porque Jesus tem um plano para você. Jesus quer te oferecer salvação gratuitamente. Como a peça que aconteceu aqui, ministrou. Ele morreu em nosso lugar para nos salvar. E eu queria dar também essa oportunidade. Se há alguém aqui que deseja ter certeza da sua salvação, talvez você se ache indigno, não merecedor, mas Jesus morreu por você. Se só existisse você, Ele teria vindo para te salvar. E eu queria te dar essa oportunidade. Se você está aqui e quer ter certeza da sua salvação, se você quer entregar sua vida para Deus completamente, aonde você estiver, é só você levantar uma mão bem alto e nós vamos estar orando por você. Então, sem medo, com coragem, se você quer entregar a sua vida, receber sua salvação, o perdão dos seus pecados, aonde você estiver, levante sua mão bem alto. Eu quero orar por você. Esse é o seu momento, pastor. Talvez um outro dia, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E o Senhor te convida hoje à tarde a entregar o seu coração e a sua vida para Ele. Existe alguém aqui hoje à tarde que quer tomar essa decisão? Eu queria ter a alegria de orar por você. Jesus disse, venha como você está. Venha como você está. E Ele é que vai fazer a obra na sua vida. Há alguém aqui que quer tomar essa decisão agora? Ou talvez um dia você tomou e acabou se afastando, mas você decide que quer voltar hoje, porque não há mais tempo a perder. Existe alguém aqui que quer voltar hoje para Jesus? Aonde você está? É só você levantar a sua mão. Amém, eu estou vendo uma mão aqui levantada agora. Glória a Deus. Amém, 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 irmãos. Há mais alguém? Há mais alguém, queridos? Vamos continuar orando. Eu sei que talvez para alguns está faltando coragem. Eu quero orar por você, Pai. Que cada pessoa que está aqui e no seu coração deseja tomar essa decisão, eu declaro, Pai, agora, ela é livre para fazer isso. A sua força, a sua coragem sobre ela, Pai, a levando a tomar essa decisão que vai transformar não só a vida dele e dela, mas
da sua família. Eu declaro ela livre em nome de Jesus. E eu queria saber, há mais alguém aqui? Levante sua mão bem alto. Nós queremos celebrar, ser testemunha da sua decisão. Há mais alguém? Pela última vez, irmãos, é a sua oportunidade. Talvez seja a última. Há alguém? Há mais alguém? Então, não vou insistir mais, né? Mas que bênção. Temos uma jovem aqui, irmãos. E eu queria convidar você agora a celebrar essa decisão. Amém? Que bênção, que bênção. Valeu a pena todo esforço que nós dedicamos nesse tempo para receber você aqui hoje. Está voltando no caso. Amém. Eu quero te dizer que Jesus, Ele está muito feliz com a sua decisão. Porque Ele colocou um potencial na sua vida para alcançar muitos. Não tem apenas a ver com você, tem muitos que serão tocados através da sua vida. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos concordar com a decisão da sua filha, que corajosamente tomou a decisão, Pai, de voltar hoje à tarde. Eu celebro, Pai, a vida dela, e eu declaro que agora será muito mais poderoso do que foi no início. Será um tempo, Pai, de fato novo. Eu declaro a bênção do Senhor, a força do Senhor sobre essa jovem. Nós a abençoamos, concordamos com a decisão dela e te damos graças, Pai, no nome poderoso de Jesus. Quem crê e concorda diz amém. Vamos honrá-la com uma linda salva de palmas, amém. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Te damos graças. Pode acompanhar aqui esse casal que vai te levar. Amém, irmãos? Eu acredito que essa palavra pode depois ser compartilhada com outras pessoas, porque falamos de muitos fundamentos. Que você possa usar essa ferramenta e compartilhar com outras pessoas. Amém? Também, se tiver alguém na internet que quer entregar a sua vida para Jesus, coloca aí: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Ou eu estou voltando para Jesus, eu quero servi-lo com a minha vida. Se você é aqui de Gravatá, coloca aí e vem aqui nos procurar, nos visitar. Vai ser uma alegria te receber. Se você é de uma outra cidade, também você pode procurar uma igreja, podemos te auxiliar aí pelas redes. Mas façam isso no nome de Jesus. Amém, queridos?